Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu quero convidá-los neste momento, em reverência à palavra do Senhor. Nós estamos diante de um culto onde o Senhor Deus nos reservou esses momentos para uma conversa séria. Eu tenho o costume de dizer que eu não estou aqui sobre uma tribuna para falar o que crente quer ouvir, porque crente gosta de ouvir muitas palavras doces, suaves, serenas, mas o profeta, ele não está um pouco preocupado com isto. O profeta, ele está um pouco mais preocupado com quem mandou ele falar. E quando Deus nos manda falar, quem somos nós de retermos as palavras que Ele manda falar? O tema, todos nós já estamos sabendo, que é no livro do irmão Jó, né? Aprendemos muita coisa com o irmão Jó. Capítulo 12, versículo 2. Eu quero louvar a Deus pela vida do meu irmão Edinaldo, que está aqui prestigiando a minha presença nesta noite. Louvo a Deus pela minha esposa, que acompanha a minha pessoa. Aleluia, muito bem. E louvo a Deus pela vida do pastor Paulo, que está aqui à minha frente, né, pastor? Pastor Paulo, pastor Paulo. Que Deus abençoe. Também, pastor Edson, né? O presbítero Washington Dias, que o Senhor colocou em nossa vida para aprendermos a amá-lo. Que Deus abençoe cada um, suas vidas, seu ministério, que Deus possa prosperar grandemente. Jó, capítulo 12, versículo 12. Está a sabedoria com os idosos, e na longevidade o entendimento. Tem tradução que diz que a sabedoria está com os idosos. Deus, aqui estou nesta tribuna, neste altar, diante do teu povo, eu sou teu servo, esta palavra é tua. Por isso eu te peço, Senhor, mais uma vez, usa-me sobre esta terra, como o Senhor tem me usado. Ó Deus, que a sua glória se manifeste nesta noite, pelo poder da tua palavra. Aqui nós estamos para mais uma vez meditar nela, e que o seu nome seja glorificado na vida de cada um de nós aqui. Que saiamos esta noite consolado, exortado e edificado, como sendo as três funções da sua palavra. Assim eu te peço neste momento de oração, em nome de Jesus. Aleluia. Assentai-vos em nome de Jesus, sem perder a conexão com os céus. Meus irmãos, nós lendo este tema tão propício para os dias de hoje, experiência. Se caminharmos por toda a Bíblia, nós vamos encontrar centenas de personagens que nos traz exemplos de experiências adversas. E o Espírito Santo escolheu diretamente para nós hoje o irmão Jó, porque estudar Jó é aprender a lidar com a tribulação. Estudar o exemplo de vida de Jó é aprender como se relacionar com Deus, mesmo independentemente das situações. Aqui nós aprendemos com Jó que vale a pena servir a Deus de verdade, porque ele comprova e a prova de que está conosco, mesmo nos bons e nos piores momentos, ele prova também que está conosco. E quando nós olhamos este versículo em especial, nós vamos encontrar Jó falando que a sabedoria vai estar com os idosos. Mas eu estive olhando de uma forma como se fosse uma lupa, eu utilizo uma lupa e o Espírito Santo me revela alguns mistérios desse versículo que quero compartilhar com os irmãos. Vejamos uma coisa, a sabedoria não adquirimos nas cadeiras das faculdades.
A sabedoria não se adquire estudando livro. A faculdade não nos ensina a sabedoria. Não. A sabedoria ela vai ser encontrada na prática de vida. Mas ela adquire-se somente nos pés do Senhor. Somente Deus tem o poder de conceder a sabedoria. Tanto é que nós, lendo a Bíblia, tem um endereço para adquirir a sabedoria. Quem quer sabedoria, peça a Deus que o dá deliberadamente. Eu pergunto, quantos quer ser sábio aqui? Levanta a sua mão que eu quero ministrar sabedoria em sua vida. Porque você pode ser um idoso, você pode ser um não estudado, mas ser uma pessoa sábia. Mas que mistério é este de pessoa que não estudou e que está sabedoria? É porque a sabedoria, irmãos, se adquire na experiência da vida. Deus nos coloca em circunstância e nessas circunstâncias nos dá lições de vida e lá, é só lá que nós vamos aprender aquela lição. Se formos olhar o exemplo de Jó, por exemplo, antes de passar por todo este crivo de Deus em sua vida, Jó era uma pessoa imatura, Jó era uma pessoa inexperiente, Jó não tinha muito o que ensinar, mas quando ele passa por este crivo, ele tinha muito o que ensinar, ele tem muito a nos ensinar. As gerações que vieram antes de nós, que virão depois de nós, vão aprender com Jó, porque vale a pena passar pelo crivo de Deus para adquirir a sabedoria. Então veja, pessoa que não passa por experiências amargas, não consegue passar a experiência, não consegue. Se formos observar a Bíblia no contexto geral, nós vamos encontrar personagens que nos contam histórias dele, que a gente fica arrepiado. Meu Deus, como é que este homem conseguiu atravessar isto aí? É primeiro que foi Deus que colocou ele ali. Olha para a vida de Moisés. Moisés, ele é levado para o Egito, uma terra estranha. Ali ele passa 40 anos, ele estuda na faculdade do Egito, ele quase foi tido como filho da filha de Faraó. Você vê a experiência daquele homem. Ele volta para o deserto, passa 40 anos no deserto. Irmãos, a experiência de cada personagem, Deus colocou eles ali para nos dar as lições, para crescermos em sabedoria. Se você sentar com uma pessoa experiente, dá gosto de conversar com ela, não é verdade? Você chama o seu avô, você chama o seu pastor, e você chama alguém, olha, eu quero umas horas de prosa com você. E quando a gente senta ali, a gente vai ouvir experiências, a gente vai aprender, a gente vai sair dali, parece que nós vivenciamos a experiência narrada por aquelas pessoas. Mas vamos olhar a Bíblia agora. Eu tenho uma proposta nessa noite de analisar duas coisas que o Espírito Santo me coloca para nós nesta noite. Analisando então o porquê que um vaso consegue cair e não quebrar. Por que um vaso cai e não quebra? Você já viu um vaso bem feito, um vaso que passou pela mão do oleiro? Nós, diz a Bíblia, que nós somos vasos nas mãos do oleiro. Quantos vasos estão aqui nesta noite? Mas veja que antes de um vaso cair e não quebrar, ele passa por um processo. E o processo que o vaso passa, você percebe que é tirado o barro e é feito um processo de amassamento pelas mãos do oleiro, e ele dá uma forma linda para o vaso, sabe? Tem vaso que é lindo, mas não pode cair. Tem vaso que é lindo, formoso, mas não pode dar um empurrãozinho não, porque ele está frágil, ele está sensível, ele só tem forma de vaso, ele só está com formato. Tem crente que é assim, ele só tem formato de vaso, mas ele está na mão do oleiro,
oleiro, passando pelo processo. E o processo do oleiro, ninguém pode violar, ninguém pode quebrar o processo de um vaso quando está na mão de um oleiro. E quando ele está sobre a roda, toma formato e com muito carinho, o oleiro leva para um lugar para receber os raios solares dele. Por que, Edmilson, isso acontece? Porque os raios solares vai começar a curar a massa do vaso e vai tornando ele um pouco rígido, e para se preparar para ser levado para a próxima fase. Qual a próxima fase? A fase da fornalha. Quantos de nós, vasos de Deus, não queremos ir para a fornalha? Mas se o oleiro te colocou na fornalha, fique lá. Agradeça a Deus porque Ele está trabalhando o seu caráter na fornalha da tribulação, como você vê na vida de Jó. Quem era Jó antes de passar por toda aquela tribulação? Qual, Edmilson? Vinha um mensageiro e disse: olha, Jó, é só eu que escapei do que eu vou te contar aqui. O que foi? Os seus filhos estavam festejando, de repente cai tudo sobre ele, eu me escapei, todos morreram. Meu Deus, é mesmo? Aí começaram a chegar a avisar, uma notícia atrás da outra, mais catastrófica do que a outra. Quem queria estar na pele de Jó? Eu não queria, mas foi necessário que ele passasse por aquilo. Então nós precisamos entender que somos vasos nas mãos do oleiro. Ele pode fazer o que bem quiser de nós. A Bíblia pergunta, porventura, o artífice pode dizer, o vaso pode dizer ao artífice: pare de me amassar? Jamais. Então essa tribulação que você está passando, essa dor, esse desconforto que você está passando, que você até disse não suporto mais, isto Deus está te dizendo: sou eu que estou com você, fazendo contigo o que precisa ser feito. Para que você amadureça, para que você cresça, para que você alcance a experiência necessária para a sua sobrevivência. Quando você olha o vaso, ele vai estar por um período de tempo dentro da fornalha. Percebe que quando o oleiro coloca o vaso dentro da fornalha, mantém-se um período de tempo, e o oleiro, ele está sempre de olho quando ele coloca o vaso dentro da fornalha. Ele não coloca na fornalha e vira as costas e não está nem aí, não. Ele coloca e fica assistindo o tempo passar com aquele barro, aquele vaso dentro da fornalha. Depois que se tira da fornalha, ele é colocado em um lugar para se esfriar. Ocorreu um choque térmico. Esse choque térmico vai dar resiliência para o vaso, resistência, vai dar rigidez para o vaso. Para quê, irmão Edmilson? Para duas coisas: quando ele cair, não se quebrar, e para colocar um guento precioso dentro dele. Por que tem crente que passa por situações difíceis, parece que nem passou? Por quê? Porque ele conseguiu alcançar a cura naquela tribulação. Ele alcançou a resiliência. Olha para mim, a palavra resiliência, ela está presente na física. Quando você pega uma mola e empurra a mola até descer o último areolo dela, e toca um no outro, e empurra toda a sua força nela, na mola. Quem conhece mola aqui? Mola. Pega a mola e empurra, vai, pressiona ela. Aí a pergunta que eu faço: quando você solta toda a sua força, o que acontece com a mola?
ela volta ao estágio anterior ou ela fica lá pressionada? Ah, me pressionaram, eu vou ficar aqui pressionado. Não, ela volta ao estágio anterior. Assim é o crente, quando ele está sendo provado por Deus, ele sente que a mão de Deus, ele sabe que é Deus que está trabalhando ele permite, e quando ele sai da prova, ele sai mais crente, ele sai mais espiritual, ele sai mais fervoroso, ele atravessa do outro lado um outro crente, porque ele adquiriu a resiliência. Aí quando vem a próxima oportunidade de enfrentar o próximo desafio, ele bate no peito e diz: agora que eu vou tirar de letra, porque já passei aquele vendaval, não é agora que eu vou me entregar, não é agora que eu vou baixar a guarda, porque a experiência produz a paciência, produz a resiliência para dar continuidade à vida. Coisa boa é ter experiência na vida. Quem já teve experiência aqui de pregar? Pegar o microfone e pregar. Cadê? Levanta a mão. Tem pessoa na nave que nunca teve essa experiência. O que é que me coloca na frente das pessoas? A experiência. Você já dirige carro? Não dirijo ainda, estou na sua frente porque eu dirijo. Você já fez uma faculdade? Não, eu já fiz, então na sua frente. Você já leu a Bíblia toda? Não, então eu já li, então estou na sua frente. Então quem não tem experiência está sempre atrás. A partir de hoje você vai ter mais experiência na sua vida. Você vai se permitir ser mais experiente. É por que a sabedoria vai estar com o idôneo. Não são todos os idosos que são sábios. Eu conheço idôneo que não tem sabedoria alguma. Ele xinga, ele não sabe resolver os problemas da vida, ele recua diante dos vendavais. A Bíblia, quando fala de idôneo, isso aqui é idoneidade. Isso chama a experiência vivenciada e adquirida para a vida. Ele aprende com a experiência de outro e dele mesmo. Tem gente que diz assim, se conselho fosse bom, não era dado, era vendido. Mas se eu receber um conselho, pode ter certeza que eu vou valorizar esse conselho, porque eu sei que na Bíblia vai me dizer que na multidão de conselheiros há sabedoria. Se alguém te abordar e te der um conselho, é porque Deus está usando ele para que você mude a rota da vida, que você mude as ações, para que você não tenha prejuízo lá na frente. É por isso que a Bíblia também afirma que quem virar as costas para o conselho, cairá na desgraça. Porque na boca do conselheiro está a sabedoria. Você vira as costas para a sabedoria, então você poderá cair na desgraça. Por que os filhos hoje estão sendo enterrados pelos pais? Porque os filhos não estão mais ouvindo os pais. Não estão honrando mais os pais. Eles não estão valorizando a experiência do seu pai e da sua mãe. Não quer dar valor. Honrar é valorizar a experiência que o carequinha tem, que o cabelo branco tem, que o barrigudinho tem. Se um filho honrar a experiência de um pai, Deus o honrará sobre a terra. Então a experiência, ela é adquirida para enriquecimento, é um patrimônio que nós vamos levar para a sepultura. Ninguém conseguirá roubar de nós as nossas experiências, só servirão para melhorar a nossa vida, e se compartilharmos as experiências, Deus será glorificado, porque quem der ouvido às nossas experiências, terão dias prolongados sobre a terra. Aleluia. Então o vaso, é interessante sabermos disto, que nós somos vasos nas mãos do oleiro. E quando ele nos coloca na fornalha, tem um propósito ali. O propósito é nos melhorar, para colocar nele, em nós, dele, a sua glória.
o seu azeite. Sabe, o vaso bíblico, quando você estuda sobre vaso na Bíblia, ele é muito importante em toda a história da Bíblia. Você vai encontrar o vaso em várias ocasiões da Bíblia, porque o vaso, ele tinha grandes informações a respeito dele, grandes importância. Primeiro, era para colocar o vaso em lugar de honra. A Bíblia diz, Paulo disse que tem casa que tem vaso para honra e vaso para desonra. Mas aquele vaso que é para honra, nele tem um unguento precioso. Qual é o unguento mais precioso que esse vaso pode carregar dentro dele? Que esse vaso que você pode carregar dentro dele? É a unção de Deus, que é o Espírito Santo, que você carrega em você o dia todo e todo dia. É para fazer a diferença e te dar resiliência para, no momento de passar pela provação, você ter capacidade de tirar de letra. Quando alguém, o vizinho olha para você, rapaz, esse homem está desempregado, mas não para de cantar. Essa mulher, ela está com um problema de saúde sério, mas não deixa de ir para a igreja. Essa mulher está com um problema sério no casamento, mas ela não modifica o comportamento dela. Ela mantém-se o porte de mulher vencedora. Ela mantém-se a cabeça erguida. Parece que não está passando nada, só parece, mas está passando. Por quê, irmão Edmilson? Porque ela sabe que quem está com ela é maior do que um que está no mundo. Ela sabe quem está provando, ele é fiel para garantir a vitória. Se você quer, levanta a sua mão e glorifica ao Senhor. Aleluia. Outro ponto desta mensagem: analisa-se o fruto da terra. O homem é o fruto mais precioso que a terra pôde produzir, foi o homem. Olhando os passo a passo do fruto, o fruto sai de uma planta, não é verdade? Aí tem o abrolho, ali o sinalzinho, que todo mundo olha para a árvore e diz assim: ali está surgindo um fruto, não é? A mamãe está grávida, ela não precisa de falar que está grávida, não é verdade? Dizem por aí que uma mentira, uma pequena mentira, é como se fosse uma pequena gravidez. Passa pouco tempo, todos sabem a verdade. Por quê? Porque não tem como esconder uma gravidez. Então ali está o rebento, ali está o fruto aparecendo. E quando o fruto aparece, começa a vivenciar as fases dele. As fases de um fruto você observa o fruto mesmo de comer. Você observa que ele, antes de você estar autorizado para pegar da árvore, ele está em formação. Você olha a manga, eu não posso tirar a manga dali porque está em formação. Deixe passar um tempo maior, porque daqui a pouco vai estar autorizado a tirar o fruto dali e colocar em uma panela, colocar em um lugar. Ele vai estar em um processo de amadurecimento, vai entrar em de vez. Quando chega de vez, você pega a manga, e tem gente que come a manga de vez, né? Uns apressadinhos comem a manga de vez, né? Aí eu gosto de esperar a manga amadurecer, porque uma manga madura, ela é doce, ela é aprazível, ela é prazerosa de comer. Então, um fruto quando está maduro, é o auge do fruto. Sabe, nós seres humanos, quando estamos no auge da nossa vida, é o momento que estamos em fase de amadurecimento. Quando alguém me chama de verde, eu falo: Edmilson é um homem muito verde em experiência. Eu glorifico a Deus, porque eu sou um fruto que estou ainda em fase de amadurecimento. Mas se me disserem que eu sou um fruto maduro, eu vou ficar meio entristecido, porque um fruto amadurecido, ele está em fase de putrefação, porque a próxima fase do fruto, quando ele entra no amadurecimento, ele entra na fase de putrefação, ele começa a apodrecer. Pergunto: quanto gostaria de comer um fruto podre? O que quer dizer isso, meu Edmilson?
Porque um homem podre, o que é um homem podre? É um homem que não serve mais, as experiências dele agora só servem como exemplo. Ele não consegue mais adquirir mais experiência, ele não consegue mais fazer coisas. Ele chegou numa fase, que a fase 10, quando ele chega, é só rumo à sepultura. Ele apodreceu. Eu vi pastor sendo aposentado do pastoreio, porque ele não servia mais. Ele já estava atrapalhando, ele já estava machucando as pessoas, ele não tinha mais noção do que estava fazendo. É como se eles estivessem voltando à infância novamente. Daqui a pouco, dependendo das pessoas, colocando a comidinha na boca, ajudando a sentar, se levantar. Daqui a pouco, só dentro de um caixão, rumo à sepultura. É fase de apodrecimento. Mas o que eu quero dizer com isso? O que o Espírito Santo quer nos falar sobre isso? É que quando nós estivermos na fase de vez, ou fase de amadurecimento, é a fase melhor que nós temos para adquirir as melhores experiências da vida, de passarmos para os nossos filhos, de passarmos para as pessoas e de recebermos também e vivenciarmos. Olha para a galeria dos heróis da fé, Hebreus capítulo 11. Por que eles estão lá? Eles estão lá porque eles passaram por todas as fases, como vaso e como fruto, e lá eles estão naquela galeria. É só nós estudarmos aquilo, nós vamos descobrir quantos exemplos nós temos de experiência para as nossas vidas, para aplicar em nossa vida. É por isso que a Bíblia é recheada de homens e mulheres experientes para nos ensinar a vida. Então, por isso que a Bíblia é o manual da vida. Se você quiser não errar, é só olhar para cá. Você não precisa mais ter ninguém perto de você para te dar exemplos de experiência. Aqui estão os melhores registros de experiência que o homem pode aprender. Qual o homem mais experimentado da Bíblia? Fala comigo, Jesus. Qual o homem mais experimentado da Bíblia? Não tem outro. O próprio Pai disse: este o experimentado nas aflições. Meu filho, experimentado. Ele foi experimentado, mas mais terríveis experiências que um homem pode passar. Eu poderia aqui usar essa oportunidade minha para narrar algumas experiências de minha vida, mas eu não estou aqui para isto, porque este livro que eu prego tem centenas de experiências que nós podemos exemplificar para podermos aprendermos e crescermos na graça, no conhecimento e em sabedoria. Quantos estão entendendo o que Deus quer dizer aqui nesta noite? Glorifique ao Senhor, pois você está no lugar certo, ouvindo uma palavra do céu ao seu coração. Aleluia. Então hoje você sai daqui entendido duas coisas. Primeira, bate no peito e diz: eu sou um vaso que estou na mão do oleiro, e ele poderá fazer o que quiser de mim. Pronto, quando você entrega o oleiro para isto, você vai experimentar as melhores experiências que um homem pode experimentar sobre a terra. Um homem que entrega-se a Deus, ele passa pelas melhores experiências da vida, porque Deus toma o controle da sua vida. Paulo disse aos Romanos, e diz que nós vamos experimentar a vontade do Senhor, que tem 3 qualidades. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento através da palavra, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque nós temos um monte de vontades, essas vontades nos levam a experiências de pecado, mas quando nós nos entregamos à vontade de Deus, nós temos experiências de vida e paz, nós temos experiência de alegria, nós temos experiência de prosperidade, nós temos experiência de cura, nós temos experiência de libertação, nós temos experiência que o nome do Senhor é glorificado. Aleluia, aleluia. E você que é um fruto da terra, aproveita essa fase melhor da sua vida. Você está na melhor fase da sua vida.
Por quê? Porque você está com saúde, não é verdade? Você está de pé, você está falando, você está vendo, você está se movimentando. Então, tudo que vier à sua mão para você fazer, faça com toda a sua força. Porque para onde tu vais, que é a sepultura, lá não tem ciência, não tem indústria, nem coisa alguma. Então faça com toda a sua energia, com todo o seu entusiasmo. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter as melhores experiências da vida. Mas quem amar a zona de conforto vai ter as piores experiências da vida. Porque zona de conforto de Netflix, sofá, pipoca, esse negócio aí é zona de derrotado. Levante daquele lugar, arregace as mangas, vai estudar a Bíblia, vai estudar a palavra do Senhor, vai orar, buscar a presença do Senhor, vai fazer algo que vai produzir no reino de Deus. Aleluia. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero chamar aqui pessoas que estão enfermas. É uma experiência amarga você estar enfermo, né? É. Mas hoje você pode experimentar uma experiência doce, sendo curado, sendo liberto. Porque é para isso que estamos aqui, para passarmos as melhores experiências. Depois que passar essa experiência, fala como Davi disse: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Eu lembrei ainda agora de um milagre que aconteceu no meu ministério, ainda esse ano. E contei aqui por Washington Dias. Eu estava num culto, e eu olhei para uma moça, casada, recém-casada, onde o médico disse para ela que ela não podia tentar ter filho, porque no dia que ela tentasse ter filho, ela ia morrer. Mas Deus mandou eu dizer para ela se alegrar, porque ela estaria logo, logo, balançando o neném nos braços. E hoje, eu ouvi do pastor dela, disse: meu Edmilson, o médico, quando ela estava grávida, ele disse: olha, ou você vai morrer, ou a criança vai morrer. E agora ela está em casa com saúde, balançando o neném, amamentando, sem sequela alguma. Você pode glorificar o Senhor por isso? Porque Deus ainda opera milagres, irmãos. O homem é que muda. Sabe como que o homem muda? Ele perde a crença, ele duvida, ele tem incertezas no coração. Mas aquele que crê verá a glória de Deus. Quem crê aqui no milagre? Se você crê, então eu quero já começar a orar. E você vai sentir, o Washington vai ficar passando a mão aí. Não será a mão dele, a mão de Deus que vai estar tocando em você aí. Você crendo, vai orando, vai dizendo: Deus, hoje é meu dia. Deus, hoje é meu dia. Hoje é o meu momento. O Senhor me trouxe aqui nesta noite para ser curado. Senhor, eu estou aqui nesta noite para ver milagre acontecer. Senhor, eu estou aqui nesta noite porque o Senhor me trouxe aqui. O Senhor me tirou de Águas Lindas de Goiás para ministrar a libertação neste lugar. Portanto, não sou eu que curo, é o Senhor com o poder da tua palavra. Não sou eu quem curo, mas é o poder, é a unção que há em minha vida. Por isso eu quero ministrar nesta noite a cura, a libertação. Vai tocando nos ossos, Senhor, vai tocando no sangue, Senhor, vai tocando na carne, vai tirando este problema que incomoda esta tua serva, que incomoda este teu servo. Não deixe ele sair daqui nesta noite reclamando de dores. Não deixe ele sair daqui nesta noite da forma que ele entrou, mas permita ele saindo daqui contando o milagre, agradecido, Senhor, porque o Senhor tocou, porque o Senhor tocou. Portanto, eu te peço, toque agora, Senhor. Vai tirando este mal da raiz, vai tirando este mal da raiz. Prospere, Senhor, manifeste a sua glória nesta noite, não porque somos merecedores, mas porque a sua misericórdia, mas porque o seu amor tem nos alcançado. É por isso
que já quero te louvar e te bendizer por tudo que o Senhor fez nesta noite, pelo que o Senhor está fazendo e pelo que o Senhor haverá de continuar a fazer nesta casa, por meio de cada um que frequenta este lugar. Por isso, quero te glorificar mais uma vez por esta oportunidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, é no 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 nome de Jesus. Samanai chou eneguerras, tuide managai chou eneguerras. Aleluia! Pode ir para os seus lugares crendo que você foi alcançado. Eu quero agradecer a oportunidade nesta noite. Que os irmãos continuem orando por esse simples servo de Deus, para que o nome do Senhor possa continuar sendo glorificado por meio de nossas vidas. Aleluia.